Meu caro Márcio Espímpolo, o Carille teve uma carta da nossa associação, Associação dos Jornalistas Esportivos, de repúdio, fez uma carta se desculpando, dizendo que exagerou. A pergunta que fica, isso vai ter algum reflexo no elenco do Corinthians, no futebol do Corinthians? Não vai ter reflexo no relacionamento Corinthians-imprensa, enfim. O que você pensa sobre esse tema? Até pra gente finalizar isso e tocar a bola pra frente em termos de futebol. Acho que não, Flávio. Acho que a vida segue, as pessoas cometem alguns excessos, nós e eles do outro lado. Acho que as pessoas também têm que tomar muito cuidado com aqueles profissionais que trabalham ao lado de técnico, de jogador, porque de repente vem um conselho errado, uma opinião errada, sabe, Flávio? Por isso que eles têm que ver muito bem o profissional que está amparando o técnico, o jogador de futebol, porque a ascensão é muito rápida nesses casos, né, Flávio? A do Carille foi meteórica, apesar dele ter muito tempo de Corinthians, mas o sucesso que ele teve, porque é bom técnico, foi um negócio assustador. Então, inclusive para ele. Claro, ele já falou isso várias vezes. Claro. Eu fiquei assim, nossa, ele falou aqui. Isso de que ele não soube lidar muito no começo, de não conseguir ir ao mercado, de não conseguir. Você entendeu? Então isso atrapalha, é um jeito diferente de viver. E o profissional precisa de uma pessoa que saiba conduzir isso, ó. Nesse sentido, quando acontecer isso, é melhor você fazer isso. Ó, agora, tira um pouco o pé aqui, ó, faz isso, tal, sabe? Pra você ir domando os leões e às vezes você também precisa ser domado. Ele poderia ter, no episódio Aguirre, ter agido de um outro jeito. Naquele episódio com o Bodão, no Bem Amigos, também foi uma coisa que não foi legal, que vazou e não foi bacana. E isso não precisa, porque o Carille é um cara que, como profissional de futebol, técnico de futebol profissional, tá começando agora e tem uma carreira enorme pela frente, não tenho dúvida que ele vai ganhar muitos e muitos títulos. Ele é uma figura pessoa muito simpática. Do bem, viu? Ele é uma pessoa muito do bem. Isso aí eu posso. É uma figura simpática e eu acho que não vale a pena. Um cara do bem. Porque às vezes cria essa casca. Pessoas, é um cara do bem. Às vezes cria essa casca e é uma casca artificial que ele não merece. Por isso que ele tem que tomar. Só pra deixar bem claro, porque senão dá a impressão que não. Pode ter um acerto, um erro, mas é um cara. Seria muito chato ouvir por aí. Pô, que mala, hein, meu? Pô, que baita perna, como a gente fala na gíria do futebol quando o cara é uma mala, né? Então, caso é baita testa. Seria. Então eu não gostaria de ouvir isso do Carille, porque eu acho que ele não é assim. Por isso que ele tem que tomar cuidado também com essas pessoas que o amparam, ouvir as pessoas certas e tomar cuidado dentro do Corinthians, que às vezes tem pessoas lá perto dele que às vezes não são tão amiguinhas, né, Flávio? E você, Beto, o que você pensa disso? Você falou bem, é um cara do bem, um cara que eu gosto muito, que eu tenho me encontrado com o Carille e ouvido o Carille, e essa ascensão meteórica, até parafraseando aqui o Márcio Espímpolo... Desde que começou, você só fez isso. Porque você é uma referência. Eu tenho em você um berço de conteúdo absolutamente genial. Então, o Carille é um homem do bem, o Carille é um homem bem intencionado, o Carille tem a dignidade de vir a público e se desculpar. Ele já foi no Bem Amigos, há 15 dias atrás ele estava no Bem Amigos, ele sentiu que excedeu e se desculpou. Só que o grande problema é entender o lado da pessoa. Às vezes, quando a pessoa recebe algum tipo de informação e ele está emocionalmente de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, com muita tranquilidade, ele recebe de uma forma. No caso do Carille, não. No caso do Carille, ele está vivendo aí uma mudança substancial. Do Márcio Espímpolo, linda. É verdade, linda. Muito legal, parabéns. O jovem Márcio. Não, lindo. Olha, foram muito felizes de pegar na internet. Foram muito felizes. Traços italianos da jaqueta. Aí, eu quero dizer a você, Carille, o seguinte: você vive um momento importante para decidir o futuro da sua vida. Não é fácil ser treinador no Corinthians, quiçá sair do Corinthians. Não é fácil decidir o futuro, mudar para um outro país, para uma outra cultura, levar seus familiares, ou seja, ele tem um entorno aí que precisa também ser avaliado. Então isso é fundamental. As pessoas têm que entender que o Carille vive um momento emocional muito difícil, mas ele teve a humildade e a dignidade de achar que excedeu. E isso que vale.
Boa sorte, Carille, na Arábia, no Israel, no Japão, na China, no Parque São Jorge, onde quer que você esteja, o Flávio definiu bem. Você é um cara do bem, é um cara querido, e quando surgiu essa notícia, os torcedores te apoiaram. Disseram, pô, que legal, Carille, você tá valorizado e o mundo te quer. Bom, o Carille, ele tem tido... Acho que no time não vai mudar nada. Ele colocou essa nota, né? E uma coisa que acontece, que é fato, né? Muitas vezes, quando o cara entra muito em atrito com a imprensa, quando ele perde, as críticas são maiores. Isso acontece. Já aconteceu com outros profissionais. E isso é uma coisa que pode atrapalhar o prosseguimento da carreira de qualquer um, né? Porque a imprensa tem força. Quando começa uma coisa, esse aqui vai cair, esse aqui vai cair, esse aqui não tá legal, esse aqui só é, o negócio fica complicado. E muita gente leva para esse lado, acontece. Tem profissionais que trabalham de várias maneiras e muita gente leva para esse lado. Quando o cara começa a ter atrito, tem muita gente que pega mais pesado com ele. Isso acontece sim. E já aconteceu com outros profissionais. Acho que o Carille, até um comentário que eu vi ontem do Mauro César na ESPN, quando ele tira a palavra muita gente, fica correto, porque tem gente, não é que mente, tem gente que chuta muito. Isso acontece também. Quando ele coloca muitos da imprensa, talvez ali esteja claro. Quando ele tirou muitos, acho que fica perfeito o que ele falou no Recife. Tem muita gente que chuta demais. E tem alguns que talvez até criem mesmo. Isso acontece. E tem muitos tipos de programas. Aí vai do gosto de cada um. Eu, às vezes, me colocando no lugar do profissional, eu acho que existem muitos programas de humor que são bons. Que eu gosto, que eu assisto. Até programas de humor que envolvem futebol, quando essa proposta é clara. Esse aqui é um programa de humor que usa o futebol como tema, então não levem muito a sério o que a gente está falando. Aí tudo bem. Tem alguns que eu gosto muito, que eu ouço, que eu assisto. O problema é quando é um programa de humor disfarçado de programa sério. Aí é complicado, né? Quando o cara tá fazendo um monte de piada, só falando bobagem, piada, e de repente ele fala, não, agora o técnico vai cair. Eu me coloco no lugar dele. Pô, o cara até agora tava fazendo uma piada, não saiu nada sério no programa, o cara tá pedindo minha demissão. Mas que coisa é essa? Então, eu acho que você pode ter programas de humor descontraídos, desde que seja claro. Ó, a opinião aqui, ó, a gente vai brincar, vai tirar sarro. O objetivo é esse, é entretenimento. Mas quando mistura jornalismo com humor, com entretenimento, aí você faz uma piada e logo depois você já contesta o trabalho do cara, acho que já é complicado. Se eu estivesse no lugar do cara, eu não me sentiria bem. E claro que o programa sobre futebol não precisa ser sério, sisudo. Não, pode ter descontração, Bruno, brincadeira, pode sair uma piada ou outra. Mas quando o tema é humor disfarçado de jornalismo, aí eu não gostaria de ver meu trabalho analisado num tipo de programa como esse. Me vem à cabeça aí, ainda pegando carona nessa questão da meteórica que o Flávio, que o Espímpolo disse. Será que a assessoria do Carille se preparou para essa ascensão do Carille? Será que a assessoria do Carille está preparada para auxiliá-lo nesse momento, nesse ciclo diferente que ele vive? Então a gente precisa... Pra ser justo, o Carille, quando começou a crescer, ele não tinha assessoria, ele contratou depois, tá? Sim, depois mas ele já tinha alguns títulos. Sim. Só para colocar coisa tá, mas eu estou falando que é o caso. Não é o caso. Claro, nem eu. Também não tô tem gente assim que atrapalha. Claro, eu só tô dando uma informação. Quer dizer... Ele não tinha assessoria de imprensa, depois que ele ganhou, se eu não me engano, depois que ele ganhou o Brasileiro, é que ele contratou. Então, o Carille precisa ser tratado dos treinadores, desses novos treinadores. O que melhor performou foi o Carille. O Carille hoje tem o time mais bem treinado do Brasil. O Corinthians é o time mais bem treinado do Brasil. Hoje já não se fala mais em camisa 9. Hoje o Corinthians conseguiu criar um ritmo de jogo que prevalece, que privilegia as entradas do Jadson, as entradas do Rodriguinho, a entrada do Romero. Ou seja, ele criou um plano tático para neutralizar a falta de um 9 de origem, de um centroavante de origem, de um homem de área. Então, nesse movimento, o Carille precisa ser muito bem lapidado do ponto de vista das suas manifestações. Nada contra a sua assessoria, mas o Carille evoluiu demais. E essa evolução, ela tem que estar em sinergia com a sua assessoria. Ele não pode ir a público sem estar bem orientado. Eu não estou dizendo que ele está, mas ele recuou, entendeu? Claro, pelo momento que a gente já falou aqui, emocional, mas eu acho que a assessoria precisa olhar com muito mais profundidade para essa personalidade que hoje se transforma o Carille.